uma nova previsão. Então, a gente já viu que nós temos possibilidades de chuva na região norte, nós já vimos de chuvas de pronomes na região norte, nós já vimos que nós temos com certeza chuva de modal verbo na região centro-oeste. E agora nós vamos para uma próxima região. Nós vamos para a região sudeste do país. E aí, na região sudeste, vejo ali um tempo com sol, entre nuvens, com possibilidade de questão de sinônimos e antônimos. Gente, talvez algum tempo atrás, eu nem colocaria sinônimos e antônimos como top 5. Mas eu tenho visto que nos últimos anos eles têm pedido bastante sobre antônimos ou sinônimos e antônimos, né? Eles sempre pedem assim, eu estou olhando aqui a minha colinha. Is close, ou a palavra, né, lá, is closest in meaning to, então é próximo do significado de, ou can be replaced by, então pode ser substituído por. Então eles têm sempre pedido isso, com palavras sinônimas que podem ser substituídas por qual palavra daquelas sem perder o significado. E aí, nesse tipo de questão, gente, entra tudo, tá? Eles podem pedir sobre verbo, sobre um sinônimo de verbo, não necessariamente só de substantivos, tá? Eles podem pedir sobre verbos, e aí um verbo que tenha um sinônimo, né, ou um significado parecido, e aí você vai ter que ir lá nas alternativas e ver qual é o verbo que tem o significado parecido com aquele que eles estão pedindo. Eles podem pedir para ver qual palavra que, se substituída, não perde significado. E aí? E aí chegou o meu momento. Quem tá aqui acompanhando com a gente, quem tá aqui assistindo desde fevereiro, tá assistindo as nossas aulas, sabe que eu adoro esse momento. Esse é o momento que eu, olha, me preparo, eu fico ali, ó, pensando nele, fico ansiosa para falar sobre ele. Qual é o momento? Deixa eu até ver se alguém falou alguma coisa aqui. A Ingrid Beatriz falou que tá tranquilo. Camille Santiago falou oi, 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 oi pra você também, Camille. Então, Ingrid, Beatriz e Camille. Camille, né? Acho que é Camille. Que falaram aqui comigo aqui agora. Camille. Esse é o momento. Se vocês estão chegando agora nessa aula, esse é o momento que eu mais gosto de falar. Sabe qual é esse momento, gente? É o momento lista de palavras. Quem vem assistindo as nossas aulas, né, como eu falei desde fevereiro, sabe que toda aula eu falo sobre isso. E aí eu fiz o combinado com vocês que de 10 palavrinhas, uma lista de palavras, 10 palavras novas por dia. Eu combinei, gente, vamos lá, 10 palavrinhas por dia, só 10 palavras. Até chegar à prova, olha quantas palavras vocês já aprenderam em inglês. E aí, conforme a gente foi vendo os verbos, a gente foi vendo phrasal verbs, conforme a gente foi, né, conjunções, preposições, conforme a gente foi avançando no edital e no cronograma, eu fui falar, então faz lista disso, faz lista de verbo, faz lista de phrasal verb, mas não deixa de fazer lista. Vocês lembram, né? Quem tá acompanhando aqui sabe que toda aula eu falei sobre isso. E esse é o momento de eu falar sobre isso de novo. Eu fico esperando esse momento de cobrar de vocês. E aí, fez sua lista hoje? Espero que sim. Então, olha aí. Por que eu estou falando isso? Porque quando vier questões sobre sinônimos ou sobre antônimos, né? E sinônimos no sentido de qual palavra que pode ser substituída por aquela, qual a palavra que é próxima do significado. Se vocês tiverem feito essa lista, como eu acredito que vocês tenham feito, vai facilitar a vida de vocês. Se vocês não fizeram, gente, a gente tem quantos dias até a prova? A gente tem hoje, vamos contar com hoje. Tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tem 5 dias. Então vamos lá, vamos aumentar. Vamos aumentar de 10, já que a gente só tem 5 dias até a prova. Vamos aumentar. Vamos aumentar de 10 para 20? Vamos dobrar a meta? Vamos dobrar a meta. Então, ao invés de 10 palavras, vamos lá, 20 palavras até.
o dia da prova, porque aí já tem 100. 100 já é alguma coisa, já é alguma coisa, para aquele que tá zerado, tá? Isso eu tô falando para você que tá zerado, para você que tá assistindo a nossa aula agora, para você que não sabe, nunca tinha ouvido falar da tal lista. Então, para você que tá chegando agora, vou te dar um desafio. 20 palavrinhas por dia até o dia da prova, 100. Chega no 100. Então, 100 palavrinhas, tenta mesclar substantivos, verbos, advérbios, preposições, phrasal verbs, para que vocês ganhem pelo menos umas 100 palavrinhas e vamos torcer para que dentro dessas 100 palavrinhas que vocês fizeram dessa lista de vocês, caia alguma coisa no dia da prova, tá? Mas eu tenho certeza que vai ajudar pra caramba a beça. Confia em mim, confia. Vai te ajudar muito. Por exemplo, como por exemplo, quando a gente vê um exercício desse tipo que caiu e ambos caíram na EAR 2023.2, na última prova. Um exercício sobre sinônimo, né? E esse aqui de baixo sobre antônimo. E eles sempre pedem, gente. Nos últimos anos, eles vêm pedindo que o candidato saiba para testar o vocabulário, né? Porque como eu também venho falando com vocês ao longo das nossas aulas, a prova para CFS é uma prova que vai exigir do candidato um nível intermediário, básico, intermediário. A prova para BCT já pede do candidato um nível já acima do intermediário. Então, para quem for fazer CFS, eles verificam se a pessoa tem uma gramática básica, se a pessoa tem um vocabulário básico. Então, é isso que eles vão querer do candidato que vai fazer a prova de CFS. Para BCT, eles veem outras coisas, né? Porque para quem vai fazer, a galera do BCT precisa muito do inglês, porque eles vão estudar bastante, porque a aviação, né, a linguagem, né, é toda dos controladores de tráfego, a língua internacional é o inglês, então eles vão precisar bastante de inglês, então eles já cobram um outro nível. Mas para BCT eles querem aquilo, saber que seu candidato sabe aquela gramática básica, um vocabulário básico, e eles querem saber mesmo. Não é só a gramática, é o vocabulário também. E aí vem uma questão dessa, a gente se depara com duas questões desse tipo, de sinônimo e antônimo, né? Na primeira, choose the alternative that best substitute the word turned upside down in the picture below. Então ele tem um quadrinho aqui, swims will be, swims, even when turned upside down, desculpa, turned upside down. E aí, que a gente. Isso aqui você vai ter que entender um pouco do que tá querendo dizer esse quadrinho aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver, acho que caiu alguma coisa aqui. Não, acho que a internet deu uma caída, mas acho que já voltou, né, gente? Oi, a CZ Patolino. Boa noite. Deixa eu voltar aqui. Então, Sumis, aqui eles fizeram falaram sobre ambigrama que fala? Acho que é ambigrama que fala. Que uma palavra tanto de um lado, se você começar a ler ela de um lado quanto ler de outro, ela vai ser a mesma. Por exemplo, aqui, ó, se você começar daqui, swims, S-W-I-M-S, só que se ela de cabeça para baixo, esse M vai virar um W. Aí, se você virar de cabeça para baixo, vai ser S-W-I, aí o W virou um M, S. Então, essa palavra você lê ela da esquerda para a direita, swims. Se você virá-la ao contrário, ela também vai ser swims. É isso que esse verbete diz aí. Swims will be swims even when turned upside down. Então, swims vai ser sempre swims, mesmo de cabeça para baixo. E ele quer saber, né? Eles querem saber de você, candidato, o que você pode substituir, o que significa turned upside down. Então, upside down seria de cabeça, é o upside, ou seja, minha mão tá para cima, né? Upside é o lado de cima, down para baixo, ou seja, de cabeça para baixo, né? Então, por exemplo, esse é o up da caneta, é o upside. Então, o upside down
para baixo, então é de cabeça para baixo. Então, virado, turned upside down, seria virado de cabeça para baixo. Então, quais das opções que que tem o mesmo significado? Então, a gente tem overturned, off-putting, backwards, top-down. E aí, conforme eu falei para vocês, precisa de ter a listinha de palavras. Pode calhar de uma dessas palavras aqui constar na sua lista ou não. Eu entendo isso, né? Mas se você não tiver a sua lista de palavras, se você não tiver construído a sua lista de palavras ao longo dos seus estudos, aí não tem possibilidade nenhuma, né? Então, se você fizer a sua lista, ainda existe alguma chance. Então, pensa nisso. Pensa nisso. 10 palavrinhas todos os dias. Ah, não, desculpa, mudamos, que até o dia da prova são 20, né? A gente fez 20. Quem puder fazer mais, gente, melhor ainda, tá? E aí você precisa saber o significado das opções. E aí eu já te adianto que a resposta certa é overturned. Que overturned é aquilo que o carro faz quando ele capota. Então, overturned é quando ele capota. E o que é o carro que capota? Ele virar de cabeça para baixo, não é isso? Então, overturned é a opção correta. É a opção que pode ser usada no lugar, que pode ser substituída por turned upside down. Pode ter gente que pode ter ido no turned, como tinha o turned lá na opção de cima, né, no verbete, e turned aqui. Aí tem uma galera que foi por esse chute. Pode funcionar? Pode funcionar, mas nem sempre, porque pode ter pegadinha, tá? Por exemplo, na letra D, que é top-down, é o contrário. Que é top-down, que significa de cima para baixo. Não é virar para baixo, mas é alguma coisa que vem de cima para baixo. Aí você também viu o top-down, aí você, pode ser essa, então pode ser pegadinha. Então, para a gente não errar nas pegadinhas, a gente precisa construir o nosso vocabulário.